Graça e paz, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos para que possamos juntos realizar mais uma leitura orante dos Salmos. Hoje a gente vai meditar no Salmo de número 49. Você, querido irmão, querida irmã que está chegando nesse momento, se sinta acolhido. Tome a sua Bíblia aí e abra no Salmo de número 49. Salmo 49. É um salmo também dos filhos de Corá, e ele vai ter na nossa Bíblia aí um títulozinho, tá? Que é A Vaidade do Homem. Esse título não consta no original, então a gente precisa ler o texto, meditar para saber se de fato ele traz aquilo que é a noção mais central do texto. Como é uma leitura orante, a gente vai ler e vai ter aquele intervalo para que a gente possa meditar na palavra de Deus. Então, eu convido você a, se possível, evitar distrações, né? Ir para um lugar que seja um pouco mais tranquilo, se possível. Se não, tudo bem. Vamos ainda assim realizar a leitura. Eu vou fazer a leitura, por gentileza me acompanhe. Se você quiser fazer a leitura junto comigo e se sentir à vontade para isso, faça daí também, tá? Se tiver a mesma versão, excelente, porque a gente vai ressonar juntos a palavra de Deus. Vamos lá. Povos todos, escutai isto. Dai ouvidos, moradores todos da terra. Tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Por que hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam? Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Porquanto, vê-se morreram os sábios, e perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Tal proceder é estutícia deles. Assim mesmo, os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos à sepultura. A morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar à glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo. A sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele tenha lisonjeado, e ainda que louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem.
Povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam? Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Tal proceder é estultícia deles, assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração dos seus pais, os quais já não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Amados e queridos irmãos, a gente está diante de um salmo que é bem diferente da estrutura de outros salmos que a gente já viu até aqui, não é? Ele ainda continua no grupo dos salmos dos filhos de Corá, mas ele se descola dos últimos 3 salmos que traziam ali questões sobre cânticos de Sião, em que se exaltava a cidade de Jerusalém, a cidade do grande rei. Agora a gente tem aqui um salmo que ele é considerado um salmo de sabedoria. Há algumas questões aí dentro do salmo que deixam isso claro. Quando ele fala, ele próprio fala em sabedoria, que os seus lábios, o salmista está dizendo, proferirão palavras de sabedoria, e fala também que ele solucionará enigmas. Isso era muito comum dos escritos chamados de sapienciais, ou escritos de sabedoria. Isso a gente encontra no texto de Provérbios, por exemplo. Nos primeiros 7 versos, fala-se em se decifrar enigmas com a sabedoria. Não é com a sabedoria, não a sabedoria comum, mas com a sabedoria de Deus. Então, sim, esse é um salmo de sabedoria. Esse salmo ele é datado entre o ano 10 a.C. até o ano 2 a.C., como já sabemos, escrito por sacerdotes de linhagem davídica, que eram os coraitas, filhos de Corá. A gente, junto com esse salmo,
Só encontramos mais 3 salmos que têm essa mesma pegada, vamos colocar assim, tem esse mesmo approach, que são os salmos 37, o salmo 49 e o salmo 73. Eles têm uma dimensão também didática, de ensino. É como se o salmista estivesse respondendo a alguém uma pergunta. E no caso deste salmo aqui, essa pergunta ele traz no corpo do salmo. E é essa pergunta que leva à reflexão que ele vai fazer a partir desse questionamento que ele traz. Então, assim, esse é um salmo didático também. Ele tem essa condição, é um poema didático. É um poema que é possível, sim, que ele tenha sido escrito para uma hora, um momento assim de liturgia, tá? E ele tem características musicais, não como as que a gente tem na nossa época, de rimas sonoras, mas as rimas que eles fazem são rimas de ideias. A gente vai ver isso muito nos paralelismos que são utilizados nesse salmo. Então, o que a gente tem nesse salmo que é importante salientar desde o início, como uma condição mais ampla para a sua compreensão? Primeiro, esse salmo traz a nossa existência terráquea, né? A nossa existência terrena como sendo frágil em comparação com a eternidade. E aí aquilo que demonstra mais a nossa fragilidade não é outra coisa senão a morte. A morte, ela traz à baila, né, a nossa fragilidade. Quando estamos vivenciando momentos em que sofremos algum tipo de risco de vida, isso vem à nossa mente, né? Como somos frágeis, como somos sem condições de mantermos a nossa própria vida. Somos seres assim. E nesse sentido não nos diferenciamos tanto assim dos outros animais que também perecem. Só que esse salmo, se você perceber bem, ele vai trazer um aspecto redentivo. Ele vai trazer um aspecto de que essa vida não é capaz de, com a morte, obstruir o fluxo da vida eterna para aqueles a quem Deus redimir, resgatar. E a gente vai entender no texto do Salmo o que é que tem a ver esse resgate, por que esse resgate é tão importante para que se possa viver no fluxo da vida eterna e não apenas na vida daqui, né? Nas moradas deste mundo, dos moradores da terra, na vida da própria existência em si, que não consegue abarcar aquilo que é mais amplo e vasto, que é a eternidade. A gente vai entender um pouco melhor isso no corpo do texto, sabe? Mas é essa a ideia que ele está trazendo aqui. Então, fala da vaidade do homem? Fala. Mas não só isso. Perceberam como às vezes esses títulos, às vezes, eles limitam muito a nossa compreensão do texto? Ele fala da vaidade do homem no sentido da brevidade da vida do homem, que tem na morte o seu aspecto mais destacado dessa fragilidade, mas do outro lado ele traz também o aspecto redentivo. E olha, entendam uma coisa, meus irmãos, que durante a história da redenção, a gente vai perceber que a revelação, a revelação de Deus e de sua vontade, ela foi acontecendo de maneira progressiva nas Escrituras. Então, assim, a gente tem muito mais clareza no Novo Testamento, né, a respeito da eternidade, da vida com Deus, da consumação dos tempos, da ressurreição dos corpos, do que eles tinham à época em que esse salmo foi escrito. Então é bom que se diga isso para que a gente entenda que esses questionamentos que ele está fazendo aqui são muito importantes. Esses enigmas, esse enigma, ou melhor dizendo,
que ele está solucionando aqui é muito importante nesse contexto de revelação progressiva da vontade de Deus no que tange a eternidade e a vida eterna. Tá? Mas vamos lá, vamos ver a estrutura desse salmo. Observe aí. Primeiro a gente tem aí uma introdução, né? E essa introdução, ela é dirigida a todos indistintamente. Não é só a nação de Israel. Eu não sei se fica claro isso para você. Do verso 1 ao verso 4 aí. Primeiro ele vai do verso 1 e 2, ele está falando desse público, né? Que é geral aí. E depois ele está trazendo aí a forma literária com que ele vai lidar com esse público. Né? No verso 3. Ele vai trazer do verso 3 e 4 essa forma. Qual é a forma? É uma forma de parábola. Esse é o método que ele vai utilizar. Que é uma forma de escrita de sabedoria. É de solucionar um enigma. Jesus usou muitas parábolas, né? A gente sabe disso. Então, logo em seguida, na segunda parte aí, você vai ter do verso 5 ao verso 12, o salmista trazendo esse enigma, trazendo a pergunta que visa a resposta que ensinará as pessoas a lidarem com essa realidade da brevidade da vida, observando a grandeza de Deus, observando a sua redenção. Então, do verso 5 ao verso 12, a gente vai ter a pergunta em si mesma, nos versos 5 e 6. A gente vai ter uma reflexão aí no verso 7 até o verso 11, se você perceber. E a gente vai ter um refrão aí no verso 12, que é o refrão que ele vai destacar, né, que o homem, ele é realmente vaidade. Ele não permanece em sua ostentação. Antes, assim como os animais, ele também vem a perecer. Então a morte, ela nos iguala, ela nos nivela a todos nós. Daí entra a terceira parte, que é a partir do verso 13 vai até o verso 20, em que o salmista ele vai apresentar a solução para isso. Né? Ora, tá tudo bem, isso é uma coisa impossível do próprio homem vir a se livrar desse destino que é a morte. Então ele vai trazer uma solução e ele vai refletir a respeito disso, do verso 13 até o verso 20. No verso 13 ele faz um resumo dessa solução, né? Sobre o destino do homem, né? Depois ele vai tratar no verso 14 de que a morte para todos é um pastor que vai conduzi-los a esse destino, sem exceção. Assim como o pastor conduz as ovelhas ao aprisco, ele, na realidade humana, na realidade desta vida, sem considerar a eternidade, todos vão serem conduzidos para esse mesmo lugar. Então, a gente tem isso também, no verso 14. No verso 15, ele começa a falar que Deus, olha aí, Deus, ele é o nosso Redentor. Ele é aquele que redimirá a nossa alma, que resgatará a nossa alma da morte. É ele que tem esse poder. Nós, seres humanos, somos incapazes de fazer isso. Ninguém tem esse poder, ninguém carrega consigo essa capacidade. Depois a gente destrincha um pouco melhor. E depois ele fala assim sobre que a gente não deve se apavorar, né? No verso 16 ao 19, pelo menos aqueles que têm a fé no Deus que o redime, né? Que tem a fé no Deus que o redime. Aquele que é redimido por Deus não deve se apavorar. Embora que as coisas sejam assim, né? Que durante a vida, às vezes, os homens se confiam e se fiam em coisas que não são capazes de garantir a ele a vida eterna. Nesse caso do Salmo, assim como dos outros salmos que eu citei aqui, que é o Salmo 37 e o Salmo 73, entra a questão das riquezas. A gente vai ver aqui presente em todo o Salmo essa questão das riquezas, que o homem ajunta riquezas para tentar lidar com essa falta de controle sobre o seu destino, que é a morte. Então, é como se o homem precisasse das riquezas como forma de tentar suprir essa falta. Só que as riquezas não dão conta disso. Não dão conta de suprir essa falta. A gente pode ter todo o dinheiro do mundo, meus irmãos, mas se a gente não tiver
garantida por Deus a nossa saúde, adoeceremos e certamente não haverá dinheiro no mundo que possa nos tirar dessa situação. Então, isso é bem esboçado aqui. Por fim, ele tem aí um refrão, né, no verso 20, que faz aí essa constatação. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Então agora vamos no passo a passo aqui, né? Para a gente entender melhor esse texto. Primeiro, é um chamado que temos aqui. Todos os povos, escutai isto, dai ouvidos, moradores da terra, tanto plebeus quanto de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Isso é muito interessante, porque a teologia da nação de Israel, ela não era uma teologia que se voltava simplesmente para si. Ela abarcava todos os povos da terra também. E ela entendia que Deus não era só o Deus de Israel, no sentido de um Deus particular, como os outros povos assim tinham os seus deuses. Eles entendiam que Deus era Senhor sobre toda a criação, sendo que alguns atestavam essa realidade e outros não, tá? Então, quando Deus, assim, através do Salmo, está se dirigindo a todos os povos, nesse escrito de sabedoria, ele quer chamá-los a atenção para uma realidade que é uma realidade importante. E ele pede para que se dê ouvido aos moradores da terra. Essa palavra para moradores da terra aqui já traz algo que é interessante, que é essa palavra moradores aqui fala desta vida. Habitantes desta vida, não está falando da vida eterna com Deus, está trazendo à luz essa existência aqui. Então ele está dizendo, prestem atenção todos vocês, ele não está falando só com a nação de Israel, que vivem essa existência aqui. Meus irmãos, a evangelização é exatamente uma ferramenta para alertar a todos, indistintamente, não só os crentes em Cristo Jesus, mas a todos, indistintamente, a realidade que há um Deus, que a gente vai ver que é um Deus sábio e que ele que nos fez e ele que sabe o que é melhor para nós. E que nós, no mais alto da nossa arrogância, da nossa prepotência, não passamos, meus irmãos, de seres existentes, de criaturas que, como vimos aqui, elas também perecem. E aí ele vai dizer, né, no verso, a partir do verso 3, os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos judiciosos. E ele continua, inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Então ele traz aqui o método, né, a forma com que ele vai ensiná-los. É uma forma enigmática, é uma forma por parábolas. E a gente não tem como pensar nisso aqui e não nos deslocarmos para a forma com que o próprio Jesus Cristo usou para tratar com os judeus, né? Com os religiosos e com o povo de seu tempo no contexto do seu ministério terreno. Ele usou parábolas, enigmas, para que a partir desses enigmas, aqueles que foram sendo chamados intimamente através da pregação do Evangelho, pudessem perceber o reino de Deus, perceber nele a figura do Messias, do ungido, daquele que viria para redimir o seu povo dos seus pecados. Então, observem, meus irmãos, que ainda que estamos aqui num contexto de cerca de séculos antes do advento, do nascimento de Cristo e do seu ministério, ainda assim já temos aqui na revelação das Escrituras que Deus utilizava essa forma para chamar a atenção de todos, não só os da nação de Israel. E aí ele vai dizer aqui no verso 5, porque hei
de eu temer nos dias da tribulação? Essa já é a pergunta, tá? A partir do 5 ele já está trazendo aqui a pergunta. Observem, meus irmãos, prestem bem atenção. Porque hei eu de trazer nos dias da tribulação, temer, perdão, nos dias da tribulação, quando me saltei a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Ele está dizendo aqui, porque eu hei de ficar preocupado com aqueles que vêm em confronto contra mim e se confiam nas suas muitas riquezas, que se avultam, né, durante a vida deles. Porque eu hei de ficar preocupado com eles estarem se gloriando diante de mim, achando que eu serei uma pessoa de menor valor. E aí ele, nessa pergunta aqui, ele está trazendo questões que são importantes. Por quê? Porque naquele contexto da nação de Israel e dos povos, as pessoas que tinham uma condição mais abastada, elas geralmente faziam parte da nobreza e elas geralmente tinham muito mais condições de dar conta de problemas que elas enfrentassem, até mesmo assim, problemas judiciais, o que não é muito diferente de hoje, se a gente pensar direitinho, né, meus irmãos? Elas tinham mais condições. Por quê? Porque elas tinham condições de pagar resgate por alguma coisa. Elas tinham condições, por exemplo, se elas fizeram algum mal ao próximo, elas tinham condições de pagar, sanar esse mal através do pagamento de dinheiro ou de bens, né? Assim, vamos colocar assim. Elas tinham essa condição. Então, as pessoas mais abastadas muitas vezes eram vistas como pessoas que estavam acima das outras, como se fossem semideuses, que estavam até mesmo acima da própria lei, porque elas tinham condições de fazer coisas que o cidadão médio, o cidadão comum, não tinha condições de fazer. Então, o que o salmista está dizendo? Então, eu devo temer essas pessoas, porque elas têm mais condição financeira do que eu, de lidar com essas demandas da vida? É isso que deve se passar no meu coração? E aí ele diz que não. A resposta dele, que se inicia aí a partir do verso 7, né, como em forma de reflexão, ele vai dizer que não. Ele diz assim, ao irmão, verdadeiramente, ninguém pode remir. Ninguém pode por ele a Deus, né, pagar por ele a Deus o seu resgate. O que ele está dizendo assim? Que embora você tenha dinheiro, mas você não é capaz de resgatar a sua própria alma, a sua própria vida. Diante de Deus, não. Você pode fazer muitas vezes assim, em algum sentido, quando você defrauda alguém, você via ali e pagar aquilo que é devido. Mas no que se refere à alma, não. E como é que a gente sabe se ele está falando a respeito da alma? Porque aí tem uma nota explicativa a partir do verso 8. Diz assim, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente. O que ele está dizendo aqui? É que o resgate da alma nenhum ser humano comum pode pagar e comprar. Ninguém. Nem mesmo os ricos, nem os mais abastados é capaz de, diante de Deus, resgatar a alma de um pecador. Então, por mais que essas pessoas se achem acima das outras, e algumas até observem e vejam essas pessoas como sendo acima das outras no sentido socioeconômico, mas diante de Deus, eles não são diferentes de ninguém em absoluto. Então, ninguém é capaz de comprar o seu próprio resgate a Deus. Ninguém é capaz de se autorredimir, porque a redenção é caríssima. A redenção da alma é muito cara, é um preço que todos nós somos incapazes de pagar. Ninguém pode fazer isso para que evite a morte e as consequências da morte. E aqui parece que ele já traz a ideia de não apenas de uma morte física, meus irmãos, mas de uma morte espiritual que impeça a vida eterna com Deus, ou a vida eterna na bem-aventurada presença de Deus.
Então, meus irmãos, a gente tem aqui já uma constatação muito importante. É de que todos, sem exceção, são incapazes de se redimir, nem de resgatar uma outra pessoa. Resgatar no sentido da alma perante Deus, porque todos são pecadores. E aí ele vai dizer que a morte é uma constatação dessa verdade. A morte, ela comprova isso. Porquanto vê-se, diz aí no verso 10, morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto como ineptos, os quais deixam a outros as suas riquezas. Então, se vê todo mundo, rico e pobre, espertos e bobos, tolos e incautos, todos, sem exceção, morrem. Ninguém é capaz de redimir a alma deles. Que coisa, meus irmãos, isso, olha, é bem pesado. E aí ele vai dizer no verso 11, veja só que coisa interessante. O seu pensamento íntimo dessas pessoas que têm muitas riquezas, né? E o que eles acham das pessoas que têm muitas riquezas também. Porquanto, né, o seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às terras. Tamanho é o poder econômico que essas pessoas têm. As pessoas chamam de terra de fulano de tal. Por conta dessa opulência, dessa riqueza que ele desfruta, né? Dessas terras que são suas. Mas observe aí o texto. O seu pensamento íntimo é que suas casas serão perpétuas. Aí é que está o engano. E essa palavra para casas aqui, a Septuaginta, né, a versão do 70, traduz para túmulos. Porque aqui há já um certo trocadilho de palavras. O pensamento dessas pessoas é que eles vão viver para sempre. É que o túmulo deles vai ser para sempre, vai ser perpétuo. Que as suas moradas vão ser de geração em geração. Chegando a dar o próprio nome à terra, como que dissesse assim, ninguém toma ela de mim. Que tolice, né, meus irmãos? Que tolice. Que tolice. Porque a riqueza não compra a vida. A riqueza não compra essas coisas. E aí ele continua no verso 12 fazendo aquele fechamento, né? Que é um fechamento, meus irmãos, que eu vou dizer. Para quem era uma pessoa super poderosa, entre aspas, em suas riquezas e status econômico naquela época, ouvir isso era difícil, né? Ele diz assim, todavia o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Nossa, você está igualando uma pessoa que se acha quase um semideus a um animal, porque ambos vão morrer, a carne vai apodrecer na terra, os ossos vão ficar expostos. E aí ele conclui dizendo assim, tal proceder é a estutícia deles. Assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Eles não são melhores do que ninguém. E as pessoas que seguem ainda aplaudem as asneiras que eles acabam dizendo e pensando, como se ele será perpetuamente honrado, aquela pessoa, por conta das suas riquezas, do seu bem, por conta que a terra vai ter ali o seu nome. Ora, se você morre igualzinho morre um pobre coitado que não tem nada. Você morre, ó rico, assim como morre um animalzinho, um cachorrinho. Você morre, você não é melhor do que ninguém. É isso que o salmista está trazendo aqui de forma tão forte. E aí, para que ficasse mais claro, ele traz algumas coisas aqui que são interessantes. Ele diz assim, como ovelhas são postos na sepultura, ele está dizendo, essas pessoas, todos nós, como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. O que ele está dizendo? No auge dessa ostentação deles,
Eles, na verdade, não são diferentes de ninguém. Eles estão sendo conduzidos para o mesmo fim, como ovelhas que são conduzidas pelo pastor até o aprisco, né? A morte é o pastor deles, porque eles estão sendo conduzidos para esse destino também. É por isso, meus irmãos, vejam só, que a sabedoria bíblica nos diz que é melhor, meus irmãos, estarmos num velório do que numa festa. Por que é melhor estarmos num velório do que numa festa? Porque no velório a gente faz esse tipo de reflexão, numa festa não. No velório a gente constata a nossa fragilidade humana. No velório a gente passa a perceber a nossa insignificância. Entenderam, meus irmãos? Então, aqui o salmista faz esse fechamento. Vocês são muito tolos, vocês são muito bobos, vocês que vocês que ostentam essas coisas. E o que a gente mais vê hoje, meus irmãos, nas redes sociais é ostentação. É ostentação. As pessoas acham que elas vão ser mais importantes por terem mais bens. Você pode ser mais importante nessa vida, porque as pessoas elas se iludem com tudo isso, mas diante de Deus isso não muda nada, você continua sendo você, um miserável pecador, eu continuo sendo um miserável pecador, isso não muda a nossa condição humana, isso não é capaz de nos redimir, de nos resgatar das consequências do pecado. E aí há uma virada, meus irmãos, veja só. É o que eu digo no texto, ele já traz aqui, mesmo ali, séculos antes do advento, da vinda de Jesus Cristo, ele já traz aqui algo que é muito impactante. Ele diz assim, ele está dizendo sobre ele, sobre Deus. Ele diz assim, mas Deus, está no verso 15, redimirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Irmãos, isso é um escrito de sabedoria, né? Salomão, ele já havia dito que Deus colocou no nosso coração, diferente do que acontece com os animais, mas no nosso coração, Deus plantou a semente da eternidade. Temos um desejo dentro de nós que não pode ser satisfeito com as coisas dessa vida, dessa existência. Dostoiévski é quem disse, né, que no peito do homem há um vazio do tamanho de Deus. Então, nós temos uma necessidade de redenção. E a morte, meus irmãos, ela é uma intrusa na vida humana. Porque ela só entrou na vida humana porque o pecado entrou na vida humana, na realidade humana, nesse mundo. Se não fosse isso, estaríamos vivendo eternamente na bem-aventurada presença de Deus. Mas assim como o pecado entrou no mundo, a redenção também entrou no mundo. Jesus Cristo veio, meus irmãos, para a nossa salvação. Ele que é o Verbo de Deus, o Filho de Deus, o Deus de Deus, se fez homem, para que nós seres humanos, que tínhamos por representante Adão, agora, crendo em Cristo Jesus, tendo em Cristo Jesus depositada a nossa fé, podemos ter nele também a redenção da nossa alma. Jesus, ao se oferecer na cruz, ali naquele exato momento no Monte Caveira, ele estava levando o meu pecado sobre si, para que a nossa vida não fosse obstada, impedida com a morte de viver a realidade da vida eterna na bem-aventurada presença de Deus. Jesus, naquele momento, estava destruindo o poder da morte. Jesus, com sua morte, estava matando a morte para que nós tivéssemos vida. Então, meus irmãos, essa constatação aqui é maravilhosa, é uma constatação redentiva que o salmista traz. Porque ele vai dizer exatamente isso. Meu Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si.
E embora eles ainda não tivessem assim visto o verbo de Deus, como disse João, visto o Messias, mas eles criam no Messias que havia de vir. Jesus Cristo, meus irmãos, ao morrer, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, dando provas para nós, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, de que a vitória já foi decretada, a vitória sobre a morte foi decretada. Jesus Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou, aleluia, e por isso nós podemos crer também na nossa redenção, na nossa ressurreição, e de que a morte não tem a palavra final na nossa vida. E aí ele continua aqui no Salmo, dizendo, pois em morrendo, no versículo 16, não temas, quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Irmãos, não tem como as pessoas usufruírem das riquezas, do poder, da sua opulência, depois que elas morrem. É por isso que Jesus disse, não juntais na terra tesouros, mas juntai tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem os consomem. Estamos vivendo, meus irmãos, uma época em que o evangelicalismo brasileiro tem se devotado a Baal, tem se devotado a Mamon, melhor dizendo, às riquezas, tem se devotado a um culto à prosperidade financeira. E as pessoas têm buscado, meus irmãos, demonstrar que são abençoadas por Deus, porque elas têm bens de consumo. Isso é um ultraje, meus irmãos, para o Evangelho, porque a glória do Evangelho é Cristo. Se existe uma glória que vai nos acompanhar após a morte, não é a glória das riquezas e dos bens materiais, mas é a glória de Cristo, porque Ele nos ressuscitará em corpos glorificados à semelhança do seu no último dia. Mas as riquezas desse mundo, meus irmãos, para a nova realidade do mundo vindouro, nada servem. Eu acho que é por isso que a Bíblia faz questão de dizer que na cidade, na Nova Jerusalém, as ruas serão de ouro, para dizer assim que o ouro não vai ser uma coisa mais de extraordinário sentido, assim, como que traga para nós algum valor de importância tão grande como traz nessa vida, porque lá o ouro vai ser pisado, é para nós andarmos sobre ele. E aí ele continua ainda a falar sobre esses que buscam, né, nas riquezas esse valor para além dessa vida. Ele diz assim, ainda que a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem para si mesmo, irá com a geração de seus pais, os quais não verão a luz. Misericórdia, meus irmãos. De nada serve, meus irmãos, essas riquezas daqui para aquilo que a gente vai viver no futuro com Deus. De nada serve. E aí ele fecha dizendo, o homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Esse é o mote, né? Então, meus irmãos, qual é a nossa oração? Senhor, nos dá um entendimento. Decifra na nossa mente esse enigma da realidade dessa vida aqui e da vida eterna. Se você está me ouvindo aí, você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, talvez você nunca tenha meditado sobre isso. Eu conheço pessoas que acreditam que essa vida é um fim. Acabou tudo. Não acabou, não. Eu conheço pessoas que juntam riquezas o tempo todo, estão pensando somente nessa vida. O que eu quero dizer é que isso não vai dar nenhum tipo de conforto para você na eternidade. Se você não for redimido, se sua alma não for resgatada, se Jesus Cristo não estiver na sua vida como salvador pessoal. E o que é que você deve fazer então, né, para que você possa viver essa realidade? Entrega a tua vida ao Senhor. Confia
naquilo que Jesus Cristo fez na cruz por você, para a sua salvação. E nessa confiança, e nessa certeza em fé, você receberá o Espírito Santo de Deus, que fará com que dentro de si você possa ter esse testemunho da sua salvação pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Que Deus nos abençoe nesse ano que se inicia, não é? Que Deus continue a nos dar força por meio da sua palavra. Vamos orar? Santo Deus e bendito Pai, reconhecemos, Senhor, as nossas fragilidades humanas. Reconhecemos, Senhor, que somos pó. Reconhecemos, Senhor, que de nós mesmos não somos capazes de redimir a nossa alma. Reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Redentor. Ele que comprou as nossas vidas pelo preço do seu sangue, para que nós pudéssemos viver a sua vida e termos, Senhor, durante a eternidade, a bem-aventurada companhia dele. Ajuda-nos, Senhor, para que não nos iludamos com as riquezas e com os bens materiais dessa vida. Traz, Senhor, ao teu povo, traz, Senhor, a cada um de nós essa clareza, para que os nossos dias não sejam sempre voltados a esse fim, de querermos amontoar riquezas, acreditando que elas em si só nos trarão segurança e proteção, porque não trarão. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua boa mão estendida sobre a nossa vida. Precisamos, Senhor, que Tu estejas nos trazendo clareza a respeito desses mistérios, para que possamos viver para louvor da Tua glória. É isso que nós oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Queridos irmãos, tenham todos uma noite de paz e até a próxima leitura orante dos Salmos. Tchau, tchau.